E na condição mais ainda da presidência que você exerce, na Embratur e tudo, como é que você pensa que é possível, vamos dizer, fazer o turismo crescer no Brasil, um país onde hoje o crime organizado está tão disseminado e a sua cidade de origem, que é o Rio de Janeiro, é uma prova evidente disso, mas não é a única prova, claro. Sim, claro. Como? Como fazer isso? Noblar, esse é um grande tema, assim, te agradeço, assim, mas é, eu tenho debatido muito isso, primeiro porque eu venho da área da segurança pública, né? Eu passei minha vida inteira debatendo sistema prisional, milícia, CPI, como deputado, nunca acompanhou muito. Eu trabalhei minha vida inteira com o tema da segurança pública. Quando o presidente Lula me convida para assumir uma pasta importante, que é a promoção do Brasil no mundo e trazer turista internacional para cá, esse foi um tema que ocupou, talvez, todos os meus dias, né? Que relação, Aham. como é que a gente pensa essa relação entre segurança e turismo? E, assim, é um tema que eu me debrucei muito e a gente está no melhor momento da história do turismo internacional para o Brasil. O Brasil nunca recebeu tanto turista internacional como agora. E é evidente, por mais que a gente tenha reduzido consideravelmente as taxas de homicídio, mas nós não resolvemos os problemas de segurança do Brasil, nem no Rio, nem em nenhuma grande capital. Mas, por exemplo, se eu parar para pensar que se eu olhar para a América Latina, né, quais são os dois grandes países da América Latina que estão num crescente de turismo internacional? Brasil e México. O México também tem seus problemas, né, Noblan? E não são Oh, pequenos. e muitos, e E não muitos. são pequenos. E o turismo no México é um sucesso, é importantíssimo para a economia mexicana. Né? Então, assim, se eu olhar para muitos lugares, é, a segurança é um desafio da vida. A segurança é um desafio de qualquer grande sociedade, principalmente das grandes cidades. O Brasil tem lugares, o Brasil é um país de dimensão continental, eu sempre lembro que o Brasil é duas vezes a Europa do euro, o que não é nada fácil trabalhar um país desse, né? O Brasil é duas Não. vezes a Europa do euro. O Brasil tem muita diversidade. Tem uma quantidade enorme de lugares no Brasil, de tipos de turismo no Brasil, que o tema da segurança nem existe. Eu vou te dar um exemplo: o ecoturismo, ou turismo de natureza, ou determinados lugares de sol e praia. Não existe o tema da segurança para esses lugares. Por exemplo, você vai para o Pantanal, né? Você vai para alguns lugares da Amazônia. Enfim, você tem diversos lugares no Brasil hoje que você não esse tema da segurança não aparece na hora do turismo, você pensa, o Brasil ser um destino. Agora, é claro, numa grande cidade, aparece no Brasil e aparece em qualquer lugar do mundo. A abertura da Olimpíada na França, não da França, a abertura da Olimpíada da França era uma loucura. A enorme preocupação do governo francês era com o quê? Com a segurança. Eram tropas e tropas armadas com armamento pesado pelas ruas de Paris, eram grades para todos os lugares, eram tropas armadas dentro do metrô. A grande preocupação de um evento como a Olimpíada era a segurança. A segurança é um desafio de qualquer grande cidade. Eu, particularmente, acho que a gente tem que relacionar a segurança com o turismo de uma maneira inversa. No lugar da gente pensar que a segurança é um grande problema para o turismo, o que de fato é evidente, mas eu posso pensar também que o turismo pode ser uma grande solução para a segurança. Se eu transformo um lugar em um lugar com potencial turístico, eu melhoro as condições de segurança daquele lugar. O turismo não pode ser uma ferramenta para ser bom para o cara que visita o Brasil e não ser bom para o Brasil. Isso é uma coisa que a gente no Embratur superou. O turismo tem que ser bom para quem vive e para quem visita. Tem que ser um Brasil só, para o turista e para quem não é turista. Então, se eu consigo dar ao Brasil maior movimentação de pessoas, maior geração de emprego, maior chegada de turistas, esse lugar necessariamente fica mais seguro do que sem esses elementos. Então, o turismo ele pode ser uma solução para a segurança e não ele ser impedido por causa dos problemas da segurança. Uhum. Acho que essa é uma Agora, chave que a gente pode virar, entende? entendo. Agora, Freixo, me diz uma coisa: o que é que está explicando, ou o que é que explica o crescimento do turismo entre nós? Tem vários Porque, elementos. Primeiro que só para. Porque claro, ninguém é obrigado a saber isso de cabeça, né? Mas só para entender o que eu estou claro, falando, quem está assistindo a gente, quando eu falo que está chegando muito turista, só para ter uma dimensão, tá? O Brasil nunca chegou a 7 milhões de turistas por ano. Então, esse ano, vamos lá, em 2024, o recorde era 6,6 milhões de turistas. Em 2024, falando do ano passado, nós chegamos a 6,8. Nós tivemos a melhor chegada de turistas internacional. Esse ano, de 2025,
A gente, de janeiro até maio, já chegou a 4,8 milhões. Ou seja, a gente teve um crescimento em 2025 de 50% sobre o ano passado, que foi um ano de recorde. Então, o Brasil, quando eu falo que a gente está bem, não é que a gente está bem, a gente está muito bem. A gente, esse ano, não vai chegar a 7, a gente possivelmente vai passar de 8 milhões. Então, a gente nunca chegou a 7 e vai passar de 8 milhões. Então, a gente está num momento que é extraordinário em termos de vida. Por que isso está acontecendo? É O isso que, que que eu queria gerou saber. isso? Que eu acho que isso é legal. Uhum. Mas só para ter a dimensão do que a gente está falando. A gente está falando de bater recorde em cima de recorde. E aí, antes de eu dizer as razões, uma coisa que é importante, Noblar e Guga, assim, por que isso é importante? Por que é importante receber turista? O turismo não é sobre quem viaja. O turismo é sobre quem recebe. Isso é geração de emprego e renda. Só para você ter uma ideia, Noblar, o ano passado, com esse número que eu te falei, a gente arrecadou, só com o turismo internacional, 7,3 bilhões de dólares. O turismo internacional gerou para o Brasil 7,3 bilhões de dólares. Esse número é o número do Banco Central, tá? 7,3 bilhões de dólares. Isso é muita geração de emprego e renda. No momento em que o avanço da tecnologia nos retira muita possibilidade de primeiro emprego. O turismo é um fator da economia gerador de primeiro emprego, né? Porque o turismo é o encontro das pessoas, não tem jeito. A inteligência artificial não substitui o cara que vai te atender num hotel, numa pousada, num restaurante. A relação humana ela é necessária no turismo. Então, ela gera emprego e renda, o que é muito importante. São E muitos o que é que, fatores. e o que é que explica esse crescimento do Então, o turismo? que é que O que é que a gente fez para merecer isso? isso é que eu acho legal. Assim, quando a gente pegou aqui em Bratu, a gente não teve transição do governo passado para cá, foi muito ruim, mas eu não quero falar do que foi, vamos falar do para frente. A gente começou. Primeiro que eu montei uma equipe técnica aqui, isso o presidente Lula me permitiu. Né? Não é simples isso em Brasília. Mas eu montei uma equipe técnica. Eu consegui, porque eu sou uma agência, eu consegui chamar os melhores do mercado. Então, por exemplo, quem é que entende de aviação, quem é que entende de aeroporto no Brasil? Esse cara que trabalha no Galeão é o cara que trabalha no Rio Grande do Norte. Eu trouxe uma equipe extraordinária. Eu fiz uma parceria com a USP, importante, que a gente tem um centro de inteligência de dados, lembra? Eu até convido vocês um dia a conhecer. A gente tem um centro de inteligência de dados. Então, eu sei hoje, todo mundo que clica lá, Brasil, em qualquer lugar do mundo, eu sei se ele clicou, se ele veio ou não, e se ele não veio, para onde ele foi. Né? Então, a gente tem um centro de inteligência de dados que me permite hoje saber quando que o português vem para cá, quando que o francês vem para cá, quando que o chileno vem, quando que o argentino vem, que é sempre, quando que o estrangeiro vem para cá, que época vem, quanto gasta. Eu tenho essa informação qualificada aqui. Isso me permitiu ter uma política de promoção do Brasil muito qualificada. Então, eu vou para os mercados sabendo a melhor época de ir, como promover o Brasil. Vou te dar um exemplo simples. O mercado chinês é um mercado difícil, porque é longe. Se eu chegar no mercado chinês divulgando o Brasil através de sol e praia, eu não vou trazer nenhum chinês, porque eles não vêm para sol e praia. Então, eu sei, aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho as cataratas, eu tenho Foz do Iguaçu. Esse é um mercado que eu posso oferecer na China, porque eles vêm para cá. Então, eu qualifiquei a forma de eu promover o Brasil no mercado mundial. Isso teve um impacto gigantesco, enquanto política pública que a gente fez. A gente conseguiu trabalhar com o Brasil inteiro. A gente fez agora o lançamento de um plano de marketing internacional. Há 20 anos, não tinha um plano de marketing. A gente está indo em cada estado apresentar o plano de marketing e dizer como cada estado tem que fazer para melhorar a sua capacidade de receber turista internacional. Então, a gente foi na Paraíba, a gente reúne governador, prefeitos, o trade do turismo e fala, olha, a Paraíba tem esses melhores mercados, tem essa época, tem essas ferramentas, é assim que vocês têm que fazer. Nós vamos nos 27 estados promover então, tem uma unidade de diálogo, tem uma unidade de apresentação. Essa política pública foi feita e isso tem efeito muito significativo. E é claro que tem uma conjuntura mundial, né? Então, a Europa está em guerra, faz com que as pessoas circulem menos para a Europa. Isso é um fator que contribui para a gente? A gente acredita que sim. A política do Trump em relação aos estrangeiros, sem dúvida alguma, está afastando estrangeiros dos Estados Unidos. Os números já apontam isso. Então, um europeu que estava programado de conhecer os Estados Unidos, ele, de repente, desiste e vem para o Brasil. Né? Você viu um episódio com uma chilena que aconteceu nos Estados Unidos? Você viu, Guga? A gente teve uma senhora chilena viajando com a sua filha,
e ela foi confundida pelo serviço de imigração e foi presa na frente da filha e deixaram a filha no meio da rua. E era uma turista chilena. Aquilo teve uma repercussão nos Estados Unidos, perdão, no Chile, gigantesca. Então, o chileno que depara com uma informação dessa, ele pensa duas vezes: pô, eu vou para os Estados Unidos? Ninguém vai para um Agora, lugar onde você é maltratado. Aí o cara, e o chileno está crescendo muito o mercado para cá, porque a gente promoveu bem o Brasil do Chile. Então, esse chileno olha e fala: pô, eu posso ir para os Estados Unidos, mas posso ir para o Brasil. Nos Estados Unidos acontece esse caso aqui. E no Brasil, não, não tem nenhum episódio negativo, não tem nenhuma notícia ruim. Eu vou para o Brasil. O número de chilenos aqui explodiu. Então, tem uma conjuntura internacional que nos favorece. O Brasil é visto como um país que sabe receber, isso é verdade, né? E tem, ao mesmo tempo, a qualidade com que a gente desenvolveu a política pública de promoção. agora, Freixo, como o nosso tempo ou já acabou ou está acabando, como é que está a Alice? Acabou, mas Alice? faz mais uma. Vamos entrar na da COP lá, só para entender. Não, 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 eu acho. Dá tempo ainda, Alice? Só um, bem rápido, A, bem rápido. a Alice deixou. Vem cá, fala da COP, Guga. Não, porque na COP virou uma confusão, né, Freixo? Lá tem 60 mil visitantes chegando no Pará, 18 mil vagas de hotéis. E aí, como é que vai? Tem gente cobrando, tem hotel cobrando, pelo menos foi denúncia feita aí por delegações que estão vindo. Até 25 mil reais uma diária. Se procurar na internet, você acha por 5 mil, 5.500 no máximo, mas tem delegação dizendo que já ofereceram a 25 mil uma diária. E como é que resolve essa questão lá, Freixo? Ô, Guga, primeiro que isso aconteceu em todos os lugares que tem COP, em todas as COPs, né? Quando você faz um evento como esse, internacional, que vai ao mundo inteiro, que vão todos os chefes de Estado, é evidente que o preço não é igual a uma época que não tem esse evento. Isso aconteceu em todos os lugares. Isso não está acontecendo só aqui. É bom? Não é bom. Tem que tentar, né? O governo pode chegar no mercado e dizer: não, vocês não vão. Você tem limitações para isso, porque tem uma lógica ali de mercado. Agora, é claro que você tem que criar alternativas, né? O governo está investindo na possibilidade, está muito próximo de ser anunciado, de dois cruzeiros, dois navios, né? Para servirem como hospedagem, principalmente das delegações. Mas que também não vai ser barato, porque não é um lugar com essa demanda que vai ser um lugar barato. Essa não é uma COP simples, porque seria mais barato se fosse em São Paulo, seria mais barato se fosse no Rio de Janeiro, possivelmente. Mas fazer uma COP na Amazônia é muito importante, enquanto um recado, enquanto uma mensagem, enquanto a própria natureza da COP. Reafirmar a Amazônia como lugar para o mundo estar discutindo o equilíbrio climático e a responsabilidade ambiental é muito importante. Tem desafios? Tem desafios. A gente trabalha noite e dia para superar isso. Agora, é um acerto fazer em Belém, é um acerto fazer no estado amazônico. E a gente vai ter que criar alternativas para que esse problema, principalmente da hospedagem, seja reduzido. Agora, a última pergunta, Freixo. Futebol traz turista? O esporte traz turismo. O esporte traz Entendi. turismo muito. Por exemplo, se você for para o Nordeste hoje, que é um lugar que está bombando, o que você vai encontrar de francês fazendo kitesurf no Nordeste é uma enormidade. Estou falando francês, mas tem gente da Europa inteira fazendo kitesurf, que é algo que talvez quem esteja no Sudeste não entenda o que significa. As pessoas se locomovem pelo mundo. Agora nós tivemos a Maratona do Rio de Janeiro, né? Uma quantidade gigantesca de turistas internacionais e do próprio turismo nacional indo para o Rio de Janeiro para correr a maratona. E sim, porque você junta duas coisas que combinam, né? Que é a viagem e que é o esporte. Essas duas coisas são muito importantes e o futebol, principalmente. Nós vamos sediar a Copa Mundial de Futebol Feminino, né? Em 27. E eu estou torcendo para que a próxima Copa, que o Flamengo vai vencer, Mundial de Clubes, seja também no Brasil em 29, né? Que o Brasil já é candidato e a FIFA ainda não anunciou onde será. Porque esse mercado do futebol ele atrai muito turista, é impressionante. Então,